Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz. É um privilégio imenso estar de volta aqui, uma alegria poder conviver e reencontrar amigos e os pastores da igreja, alguns amigos que eu já tenho feito desde o ano passado, e em especial pelo tema que escolheram para esse final de semana, para refletirmos juntos sobre o sentido dos nossos relacionamentos, olhando à luz da natureza do próprio Deus. E relacionamento é a marca distintiva da experiência e da vida cristã. Isso porque a natureza do próprio Deus, do Deus revelado nas Escrituras, o Deus bíblico, é uma comunhão eterna. O Deus que a Bíblia nos revela, Pai, Filho e Espírito Santo, é um Deus em eterna comunhão, em eterna amizade, num relacionamento eterno e dinâmico entre as três pessoas divinas. Portanto, conhecer a Deus e relacionar com Deus tem implicações profundas sobre a maneira como nós vemos a nós mesmos e como nós nos relacionamos uns com os outros. É por isso que Jesus nos deixou esse grande mandamento, que foi o de nos amar, e que seríamos conhecidos ou reconhecidos como seus discípulos se tivéssemos amor uns pelos outros. O que nós vamos fazer nesse final de semana é o seguinte: hoje à noite eu gostaria de introduzir esse assunto falando um pouco sobre o desafio cristão de viver numa sociedade líquida, e terminando olhando sobre a experiência, a vida de Moisés, na perspectiva do que representou para ele o seu encontro com Deus e a constituição de uma nova base, de uma nova estrutura para os relacionamentos que chamamos dos relacionamentos da aliança. E isso é fundamental. E amanhã eu gostaria de olhar com vocês sobre o tema dos relacionamentos orientados ou transformados pelo Espírito. O que isso significa à luz da carta que Paulo escreve aos discípulos de Jesus da cidade de Éfeso. No domingo, nos 4 cultos, nós vamos olhar para 4 salmos, lembrando que a Bíblia inteira, ela fala a nós, mas os salmos falam por nós. E a linguagem dos salmos é uma linguagem que nos ajuda a sermos honestos conosco mesmo e, consequentemente, a sermos honestos com Deus e uns com os outros. São orações. Então, no domingo nós vamos olhar para salmos que falam como nós oramos a nossa culpa, oramos a depressão ou a angústia, a forma como nós olhamos e oramos a solidão, a gratidão, alguns desses temas que são linguagens que os salmos nos ajudam na forma como nós estruturamos e vivemos os nossos relacionamentos. Então, agora à noite, eu queria olhar sobre esse foco, esse ângulo do que significa, ou quais seriam os desafios de nós vivermos dentro
de uma sociedade líquida, sermos cristãos e vivermos relacionamentos cristãos dentro de uma cultura confusa como a nossa. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que faleceu no ano passado, ele escreveu vários livros dentro do campo da sociologia, procurando compreender a nossa sociedade contemporânea, explorando as mudanças que a cultura vem vivenciando, sobretudo no mundo ocidental. E uma expressão que ele usa em vários dos seus livros é o da cultura ou da sociedade líquida. E nós sabemos que um princípio básico da física é a forma distinta como se comportam as moléculas no estado sólido e líquido da água. Por exemplo, no estado sólido, as moléculas estão fortemente ligadas entre si, elas são fortes, vibram muito pouco e em posições praticamente fixas. E no estado líquido, as moléculas da água, elas não ficam tão próximas entre si, elas movimentam-se mais intensamente e deslizam umas sobre as outras com maior facilidade. E essa é uma metáfora muito rica para nos ajudar a entender a sociedade contemporânea. Quando nós olhamos para a cultura ocidental, para a cultura que hoje vemos numa grande cidade como Recife ou como Brasília, onde a modernidade líquida, ela corre, ela desliza, ela se movimenta rapidamente e ela vai se desfazendo de todas as estruturas sólidas que ela encontra pelo caminho, sobretudo nos relacionamentos. E é importante lembrar que muitas vezes na Bíblia, no livro do Apocalipse e vários textos apocalípticos na Bíblia, a água é sempre relacionada na linguagem bíblica com o caos. O mar, os oceanos, as enchentes, as inundações, elas são sempre relacionadas com o caos. E a força da água, ela é devastadora. Ela, como eu disse, ela destrói tudo o que se encontra pela frente e, portanto, nós temos que nos perguntar se numa cultura assim haveria lugar ou haveria espaço para a fé, para a esperança e para o amor. Como podemos sustentar a credibilidade cristã diante da fragilidade dos laços e dos vínculos familiares, diante da superficialidade fluida das relações dentro da comunidade cristã? Então, diante da fragilidade da identidade cristã que vivemos hoje, nós cristãos somos facilmente levados pelas correntezas da cultura líquida. Este é um tema que afeta as nossas famílias, afeta os nossos adolescentes e jovens e nos envolve o tempo todo, todos os dias. A cultura líquida, ela nos torna confusos em relação à moral e em relação à ética. Quando ouvimos, por exemplo, alguém dizer algo como: mas todo mundo faz isso. E quando eu ouço alguém dizer: mas todo mundo é assim, todo mundo faz desse jeito, nós revelamos essa perda do sentido moral e ético das coisas. Porque para muitos a moral ou a ética não passa dos costumes aceitos por todos ou pela maioria da sociedade onde nós vivemos.
Então, essa massificação, essa maneira como nós olhamos e dizemos, todo mundo é assim, todo mundo faz desse jeito, rouba de nós a nossa singularidade, o fato de sermos únicos diante de Deus. E nos coloca dentro de um processo onde ninguém tem um rosto individualizado, distinto da grande massa, da grande multidão. A moralidade hoje, ou mesmo a ética, é como o carnaval, onde ninguém tem um rosto individualizado, distinto. O que não percebemos é que quando roubam de nós a nossa individualidade, nós somos lançados como que num tsunami social, onde perdemos não só o controle, mas o significado de sermos pessoas diante de Deus e uns com os outros. É como se todos nós tivéssemos agora que usar máscaras para, de alguma maneira, nos manter dentro de um cenário onde ninguém mais tem a sua própria individualidade. Paradoxalmente, olhando para a nossa cultura, nós percebemos que o problema é muito mais sutil do que nós imaginamos. Talvez as redes sociais hoje sirvam de um grande exemplo do que acontece e da sutileza de que muitas vezes nós nos parecemos tão sociais, quando na verdade temos nos tornado cada vez mais alienados e estranhos uns aos outros. Tratamos as pessoas como se as conhecêssemos, quando na verdade nós nunca as vimos. E muitas vezes nos emocionamos quando vemos uma notícia por alguém que nós nunca nem sequer cruzamos, e nós nem sequer sabemos de quem se trata, qual que é a sua história. Porque é somente quando eu me encontro com alguém, somente quando eu me coloco diante de alguém na mesa, num ambiente onde podemos ouvir e conversar e contar as nossas histórias, é que eu reconheço o outro. Isso tudo revela o começo da nossa cegueira moral. Não é de se espantar quando nós vemos hoje as enfermidades psíquicas se transformando em grandes epidemias. O sofrimento, a solidão, o abandono, o medo, são sinais de perigo da nossa sociedade. Mas de repente surgem os bombeiros do sofrimento, da solidão, e seguem imunizando cada um de nós para não percebermos esses sinais de perigo. E aí vêm as promessas, e muitas vezes promessas que ouvimos nos programas religiosos na televisão, de viver um mundo sem sofrimento, sem dor, profetizada aos montes, no rádio, na TV, nos púlpitos das nossas igrejas, por muitos líderes religiosos, e sufocamos o sofrimento, reprimimos a dor com tranquilizantes químicos e apenas retardamos a tragédia dos nossos relacionamentos. Quando o erro ou o pecado transforma algo anormal em normal, a moral torna-se preguiçosa. Por exemplo, é isso que acontece, e temos visto isso com muita frequência, é o que acontece, por exemplo, no julgamento dos criminosos de guerra, onde eles se defendem dizendo que estavam apenas cumprindo ordens. Ou que nós vemos com muitos políticos denunciados por corrupção, onde dizem que aquilo era apenas caixa 2 de campanha. E nós conseguimos mascarar os nossos mais hediondos crimes e os nossos mais perversos pecados, porque a negação
das nossas limitações morais nos levam a uma atitude indiferente para com toda a realidade. E é o que vemos acontecendo hoje no Brasil, não só nas classes políticas, mas com toda a sociedade, com toda a população. Então, o desafio de uma cultura líquida sobre os relacionamentos é imenso. O medo da solidão, da alienação, o medo do anonimato nos paralisa e nos tornamos insensíveis uns para com os outros. O medo é profundo e ele afeta toda a nossa psique. Por exemplo, o que nós vimos nessa última semana, como que o medo do desabastecimento nos leva a entrar num supermercado e ignorar toda a sociedade e pessoas que se abastecem pelos próximos 6 meses, pensando em si, pensando nos seus e ignorando a necessidade do outro. Pessoas que começam a vender o botijão de gás a R$200 ou o litro de gasolina a R$10, ignorando completamente a realidade do outro em virtude do medo ou da ganância. Então, o que nós vemos hoje, por exemplo, é uma presença cada vez maior de imigrantes na nossa sociedade, não só na Europa, que se transformou num problema imenso, não sabem como lidar com ele, como vemos isso crescendo hoje no Brasil. Mas a nossa indiferença para com eles aumenta a crise humanitária e gera um abismo enorme entre nós e outros todos os dias. E nos damos conta de que a indiferença, a falta de atenção e a negligência são reações ao medo, à insegurança, à solidão e que substituem o amor e a compaixão. E isso vem acontecendo. Uma vez ouvi de um grande amigo meu dizer que nós fomos salvos pela atenção de Jesus. A capacidade de Jesus em ser atencioso, como foi com aquela mulher que sofria de uma hemorragia crônica há 12 anos e que o toca pelas costas, e Jesus, no meio daquela multidão, diz: alguém me tocou. E os discípulos reagem dizendo: mas Senhor, todos estão te tocando. Ele falou: mas alguém me tocou. E ele procura e os seus olhos cruzam com os dessa mulher assustada e ela é salva pela atenção de Jesus. Como Zaqueu, que Jesus olha e o vê em cima de uma árvore e diz: hoje eu vou jantar com você na sua casa. A atenção de Jesus, revelada na sua compaixão, na sua misericórdia e no seu amor, foi a razão pela qual cada pessoa, dentro da sua singularidade, teve um encontro transformador com Jesus. A grande pergunta que nós temos diante de nós hoje é como que nós, cristãos, iremos viver e, sobretudo, como que nós iremos nos relacionar dentro de uma cultura líquida. E para isso nós precisamos compreender o que significa sermos o povo da aliança. O que significa para nós sermos o povo com quem Deus estabeleceu um pacto, um concerto. E isso é muito importante, porque quando olhamos para a Bíblia, particularmente para o Velho Testamento, nós percebemos que a aliança de Deus é com um povo, não é com indivíduos, mas com um povo.
O relacionamento de Deus, ele é pessoal, mas a salvação de Deus não é algo para um indivíduo, ela não é individualista. A aliança de Deus é aliança com um povo. Deus está criando um povo para si, para que por meio desse povo, a presença de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus, a fidelidade de Deus, a salvação, a redenção, sejam reveladas na história. Então eu gostaria de olhar, nesses próximos minutos, para esse exemplo que é a experiência de Moisés, e ela é uma história que trouxe aspectos novos para a minha vida algumas semanas atrás, quando tivemos lá em Brasília, por ocasião do curso do Vocatio, a presença do Dr. Ian Provan, onde ele, numa palestra, falou sobre Moisés e o arrependimento fundamental, o início da fé cristã. E foi uma palestra extraordinária, me impressionou profundamente, mas eu queria pensar nessa mesma história à luz da experiência de uma conversão radical e o estabelecimento do povo da aliança. Quando nós olhamos a história de Moisés, ele nasce dentro de um contexto onde o Egito era a grande nação e dominava todo aquele mundo então conhecido. Faraó era o único governante e o proprietário de tudo, de toda a terra e de todas as coisas, e era um ser que se autoproclamava um ser divino. As pirâmides representavam não só o poder de Faraó e sua riqueza, mas também eram representativos da sua divindade. E esse rei divino era um monarca absoluto, e toda a população egípcia cria que ele era um ser onisciente, plenamente sábio, e todos os seus súditos depositavam nele sua confiança. Ele era a encarnação das divindades do Egito, como Horus, que era filho de Osíris e Ísis. Ele era a encarnação de Ra, ou Amon-Ra, que era uma das grandes divindades do Egito, o deus da criação, e que acreditavam que o faraó era a encarnação de Ra. E tinham também outros deuses e deusas dentro desse panteão das divindades egípcias. No Egito, os reis eram reconhecidos como filhos de Amon-Ra, o Deus criador do cosmos, e que sustentava todo o universo. E como rei divino, o faraó era responsável por manter toda a ordem do cosmos e toda a ordem primordial de toda a terra. Isso envolvia o cuidado com o Nilo, suas enchentes, porque aquilo era a grande riqueza que o Egito tinha, e aquilo tudo acreditava-se que o faraó, como encarnação desses deuses, era quem tinha o poder de cuidar de todas essas coisas. E no fim da sua vida, ele era entregue a Osíris, que era a divindade responsável pelo submundo dos mortos. Os líderes eram totalmente dependentes da vontade divina e real do faraó, e toda a estrutura social e política do Egito obedecia a essa ordem hierárquica com o faraó no topo. E dessa forma todos encontravam o seu lugar dentro da estrutura social e dentro dessa ordem eterna que era sustentada por ele. Bem, Moisés, ele nasce dentro desse contexto. Num contexto difícil, no meio de uma grande crise de imigrantes. O povo hebreu se multiplicou muito
e o delta do Nilo tornou-se densamente povoado pelos hebreus, e o faraó, preocupado com o crescimento do povo hebreu, ele vive então esse dilema, essa crise. Diz no verso 10 do primeiro capítulo, ele diz assim: eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Então, a grande preocupação do faraó é que os hebreus, que agora eram numerosíssimos, fizessem aliança com algum inimigo do Egito, tornasse uma grande maioria e trouxesse problemas seríssimos para o faraó e para todo o seu poder. Então, a solução para o problema, primeiro, para lidar com o problema da imigração, foi restringir a liberdade deles, tornando-os escravos, impondo sobre eles um trabalho pesadíssimo, forçados a trabalhar em grandes projetos, cidades, palácios e templos. Mas quando esses planos já não surtiam mais efeito, tiveram que criar uma nova estratégia, que foi a política do infanticídio. E foi dentro desse contexto que Moisés nasce. E ele é colocado num cesto e é adotado pela filha do faraó, e ele cresce na corte. Num primeiro momento da sua infância, a sua mãe, numa providência divina, é contratada para cuidar dele, mas depois ele cresce como crianças estrangeiras dentro da corte do faraó. Eram chamados de crianças do berçário. Essas crianças, elas eram educadas desde cedo na cultura egípcia para assumirem cargos importantes, para assumirem posições dentro da hierarquia e da estrutura do reino de Faraó. E como filho adotivo da filha de Faraó, um neto adotivo do Faraó, Moisés teve grandes privilégios. Em Atos 7, 22, diz o texto que ele foi educado em toda a sabedoria do Egito. Moisés cresceu dentro do Egito e foi educado em toda a sabedoria. Havia bibliotecas na corte, nos templos, e grande parte desses textos das bibliotecas eram textos religiosos. Moisés falava as duas línguas do Egito fluentemente, escrevia. Ele foi educado dentro de uma cosmovisão egípcia, via as coisas da forma como um egípcio, e ele completou ali certamente os seus estudos em matemática, contabilidade, geometria, engenharia, literatura, conceitos de medicina, magia, astronomia, e provavelmente aprendeu outras línguas que eram os temas importantes do Egito naquele tempo. Então, quem é Moisés nesse ponto da história? Ele é um egípcio. No capítulo 2 descreve que sabia o que estava acontecendo com o povo hebreu naquele trabalho duro. Era um homem cheio de compaixão, que não suportava a violência, principalmente contra o escravo, e por conta disso ele fica revoltado numa briga entre um hebreu e um egípcio, mata o egípcio, e depois, tentando evitar uma briga entre dois hebreus, ele é questionado e precisa fugir. E ele se estabelece em Midian como um pastor de ovelhas com a sua esposa, trabalhando para o seu sogro Reuel, também conhecido por Jetro. E num dia comum, Moisés é levado ao monte Horebe, conhecido também como Monte Sinai, onde ele vê ali uma sarça que ardia e não se consumia, e ali ele tem um encontro com Deus, que muda toda a vida dele, muda tudo. Isso é muito importante, gente. Eu queria que vocês prestassem muita atenção no que está acontecendo com Moisés, porque esse
é o começo da mais importante metanoia, da mais importante mudança, transformação, conversão na vida de Moisés. O que ele experimenta é fundamental para toda a história bíblica, em virtude da radicalidade, profundidade, do aspecto contracultural, não só em relação ao Egito, mas em relação a todo o mundo antigo. E nós chegamos nessa experiência de Moisés para entender a nossa própria experiência como cristãos. As primeiras palavras de Deus dirigidas a Moisés reconectam Moisés com uma história, a história do seu povo original, e o tira da sua família adotiva e o tira da cultura na qual ele estava inserido profundamente. Quando Deus se revela para ele dizendo: eu sou o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés de repente percebe que ele tem um pai, que ele é parte de um povo, e o Deus que se revela a ele ali no Sinai é o Deus do povo hebreu, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaque, é o Deus de Jacó. E Moisés precisa entender essa história, precisa se encontrar dentro dela e encontrar nela a sua identidade e viver todo o processo de deixar o Egito para trás. Não era simples. Moisés já era um homem adulto e ele precisava refazer a sua identidade, virar as costas para uma cultura dominante, forte, poderosa. Lembrem que ele cresceu dentro da corte do faraó, ele foi criado com o que havia de melhor na educação egípcia, a sua cabeça era a cabeça de um egípcio, a sua formação era a formação de um egípcio, mas agora ele precisava não só perceber e reconhecer que ele era um hebreu, e que esse povo que ele deveria se identificar agora era o povo escravo. Ou seja, ele iria deixar de ser um homem poderoso da corte para se identificar com um outro Deus, e um Deus que era o Deus dos escravos. Moisés agora tem um papel e ele precisa deixar o Egito, tornar-se um hebreu novamente. É interessante notar como que Moisés resiste a essa mudança de identidade e resiste ao seu papel e a tudo aquilo que ele representa. Várias vezes Deus se dirige a Moisés no capítulo 3. E Moisés, dos seus questionamentos, ele vira-se para Deus e pergunta: mas quem sou eu? Quem sou eu para ir até o rei Deus, Faraó? E quem sou eu para propor ao rei Deus, o Faraó do Egito, todo-poderoso, para ele libertar essa multidão de escravos que era a maior massa de trabalho gratuito que o Faraó possuía? Quem sou eu? Essa pergunta de Moisés, ela é fundamental. Que poder eu tenho? Que habilidade eu tenho? Que capacidade eu tenho? Como que eu poderia realizar tamanha tarefa? E a resposta de Deus para Moisés não foi no sentido de garantir o sucesso de Moisés. A resposta de Deus para Moisés foi assegurar a ele a sua presença. Eu estarei contigo. Só isso. Deus não lhe prometeu sucesso, Deus lhe prometeu sua presença. O segundo questionamento de Moisés diz respeito aos próprios hebreus e não aos egípcios. Ele se preocupa quando os hebreus perguntarem para ele o nome do Deus que o enviou. E mesmo os egípcios, como o próprio faraó perguntou.
E no mundo antigo, principalmente para o faraó, no mundo antigo, os deuses tinham nome. E saber o nome de um Deus, saber o nome de uma divindade, era saber onde esse Deus se encontrava dentro da estrutura do cosmos. Qual era o seu papel, o que ele fazia, por que ele deveria ser invocado. Então a pergunta que Moisés levanta é o seguinte, ele fala, onde no mapa das divindades o Senhor se encontra? Afinal de contas, qual é o seu nome? Eu vou chegar lá no Egito e o faraó vai me perguntar, quem é o Deus que te mandou aqui? Eu vou dizer o que para ele? E o impressionante é que Deus se recusa a dar um nome para Moisés. Deus diz para Moisés, eu não tenho nome, eu não tenho nenhum nome. O que você vai dizer é que o meu nome é Eu Sou, apenas isso. É um nome que não se ajusta a nenhum papel específico dentro do mapa das atividades divinas no cosmos. Outra objeção de Moisés, que ele levanta, e se eles não acreditarem em mim? E aqui nós encontramos uma concessão divina, onde Deus faz com Moisés uma coisa que Moisés via com muita frequência no Egito, que foi um toque de magia. Quando jogou o cajado no chão, transformou numa cobra, pega, ele transforma de volta num cajado. E a quarta objeção de Moisés diz respeito a uma limitação da fala. E esta objeção é respondida por Deus, que é o Criador, dizendo para Moisés que ele não teria desculpas, que o próprio irmão dele poderia falar por ele. E no final ele diz, mas de qualquer forma manda outra pessoa no meu lugar. E Deus não aceita essa desculpa de Moisés. Então aí nós encontramos Moisés retornando para o Egito com seu irmão Arão, para falar com o faraó na corte e dizer para ele deixar o povo sair livre do Egito. Vejam, o que eu estou querendo mostrar é a importância da radicalidade da conversão. A conversão não foi simplesmente mudar uma convicção apenas. Foi uma mudança de convicção seguida de uma profunda mudança cultural, de uma profunda mudança de cosmovisão, de percepção da realidade. E Moisés agora ele começa a se ajustar a uma nova realidade, que é a realidade definida pelo Deus vivo e verdadeiro, a realidade que requer o confronto com os falsos deuses do Egito e com a própria divindade do faraó. Então o que acontece nessa história confirma aquilo que Deus disse a Moisés e envolve Moisés dentro de uma narrativa cada vez mais impressionante. As 10 pragas, é interessante notar que algumas delas envolvem criaturas da água, outras criaturas do ar e outras criaturas da terra, e a última sobre vida e morte. Ou seja, todas essas criaturas tinham divindades específicas dentro do Egito. Não era só pragas para atormentar a vida de Faraó e do seu reino, não. Era Deus mostrando que Ele é o verdadeiro e único Deus. E mesmo que Faraó se recuse a aceitar isso, para os egípcios as pragas representavam o julgamento de todos os seus deuses. E isso é importante na narrativa de Moisés. E agora o que acontece? Veja, Moisés, que emerge desse confronto, ele aprende a confiar em Deus. E ele aprende a relacionar-se com Deus. E ele aprende a reconhecer o seu lugar dentro de uma grande história divina. E ele começa a se ver dentro dessa história.
E nós chegamos aos 10 mandamentos, e aqui eu queria rapidamente comentá-los e encerrar. O texto de Êxodo 20, dos 10 mandamentos, que na verdade, como diz o professor Daniel Bock, do seminário de Chicago, ele diz que não são 10 e nem são mandamentos. Em todo o contexto de Êxodo 20, nós não vemos nenhuma vez menção em mandamentos e não vemos a menção de 10. O que nós encontramos no capítulo 19 é que foi palavra do Senhor dirigida ao povo. Se quisermos contar esses mandamentos, podemos fixá-los em 9, ou 11, ou 10, dependendo do jeito que você contar. Mas também não tem problema, nós vamos falar em mandamentos e vamos falar em 10. Não tem problema, mas você não vai encontrar no contexto de Êxodo a palavra mandamento. E o Dr. Daniel levantou algumas perguntas que para mim foram muito importantes e lançaram muita luz para entender isso. A primeira delas foi perguntar quem era o público a quem Deus se dirigiu para trazer essas palavras. A minha resposta primeira, enquanto o ouvia, foi dizer, bom, o público foi o povo de Israel. Ele disse não. O público primário desses mandamentos foi o homem, o chefe da casa dentro de uma cultura patriarcal daquela época. Não foi para a mulher, não foi para a criança, não foi para o jovem. Foi para o homem como guardião e protetor da nova estrutura social que Deus estava estabelecendo para o seu povo. Dr. Daniel chama esses mandamentos da primeira carta de direitos humanos. E para ele, Deus está se dirigindo a esse homem, principalmente quando ele diz para não tomar a mulher do próximo, sobre o trabalho e o Shabá, sobre vários outros mandamentos. Mas o que aparece aqui, que é importante, é que o que Deus está fazendo através dessa palavra para Moisés, no mesmo monte onde Moisés havia sido chamado por Deus, é quando Deus propõe essa aliança para estabelecer um povo que fosse diferente do Egito, completamente diferente do Egito. É isso que está em jogo. É como se Deus dissesse para Moisés, olha, no Egito vocês trabalhavam 7 dias na semana, o dia inteiro. Agora vocês não vão fazer mais isso, vocês vão trabalhar 6 dias, o 7º dia é o Shabá do Senhor. Você não vai trabalhar, seu filho não vai trabalhar, os seus animais não irão trabalhar, seus servos não irão trabalhar, porque aqui nós vamos estabelecer um dia que vai dar sentido para todos os outros dias. No Egito, vocês tinham lá vários deuses, várias divindades, com os nomes mais variados para cada papel dentro do cosmos. Aqui vocês não terão nenhum outro Deus, vocês terão apenas Javé. E somente a Ele vocês irão adorar e prestar culto. Ele volta-se para esse povo e diz para esse povo para honrar o seu pai e a sua mãe. Esse mandamento não é para o pai, a mãe de um adolescente esfregar na cara do pobre coitado, não. Esse mandamento é um mandamento para mim, para eu cuidar do meu pai de 90 anos. É um mandamento para que acontecesse em Israel algo completamente diferente do que acontecia no Egito. No Egito, os idosos, os velhos, eram completamente desprezados, eram completamente descartados, não eram mais uma massa própria para o trabalho duro que o faraó impunha sobre o povo. E ele agora volta-se para esse homem e diz, você agora vai cuidar do seu pai e da sua mãe. Porque no Egito isso não acontecia,
agora no povo da aliança é isso que vai acontecer. No Egito, os bens de vocês eram propriedade do faraó, ele era o possuidor, o dono de todas as terras, de todas as casas, de todas as pessoas, de tudo. Aqui você não irá cobiçar os bens, a casa, a propriedade, aquilo que é do seu próximo. Aqui você irá respeitar. Enfim, Deus estava estabelecendo e constituindo uma nova sociedade totalmente diferente do Egito. A pergunta é: como que nós estamos nos constituindo como povo de Deus numa cultura e numa sociedade completamente diferente da de Recife, da de Brasília, da cultura brasileira, ou da cultura da pós-modernidade, ou da cultura da modernidade? Nós estamos absorvendo os mesmos hábitos, os mesmos costumes, os mesmos vícios, os mesmos valores, as mesmas práticas, ou nós estamos nos constituindo como povo de Deus, dentro dessa cidade, para revelar a luz de uma nova criação, estabelecida por Deus em Jesus Cristo, para revelar a essa cidade o amor, a misericórdia, a compaixão, a bondade, a fidelidade, a justiça, a verdade, a salvação e a redenção de Deus. Que tipo de sociedade nós, enquanto povo de Deus, estamos constituindo aqui hoje? Será que somos essa sociedade que, diante de uma crise de desabastecimento, entramos no supermercado e abarrotamos o nosso carrinho, ignorando a necessidade de todos os outros? Será que somos comerciantes que, diante de uma crise, aumentamos o preço para poder ganhar mais e favorecer mais a nós mesmos diante da luta, da miséria e da dificuldade de outras pessoas? Será que nós estamos estruturando as nossas famílias dentro dos mesmos princípios e dos mesmos valores que uma cultura que não conhece a Deus, líquida e que flui destruindo todos os valores absolutos, está se apresentando e se constituindo à nossa volta? Como que nós estamos nos organizando como povo de Deus? Em que medida nós somos mais parecidos com o contexto à nossa volta, ou mais parecidos com Jesus e o povo que Jesus está constituindo para si? Quais são os valores que moldam a nossa moral e a nossa ética? Veja que o que aconteceu com Moisés foi um encontro com Deus, e esse encontro com Deus foi tão radical, tão profundo, que ele precisou levar anos, inclusive junto com o povo, para deixar o Egito para trás, com toda a sua cultura e com toda a força religiosa que o Egito impôs sobre o povo hebreu. Tanto é que inúmeras vezes esse povo queria voltar para o Egito, sentia saudades do Egito, sentiam saudades da escravidão e a segurança falsa que ela representava. Moisés mesmo enfrentou grandes lutas para ir deixando o Egito para trás. O que nós precisamos entender é que a conversão não é apenas uma mudança de convicções, é uma mudança de cultura, é uma mudança de hábitos, é uma mudança de formas e princípios de relacionamento. No Egito, as coisas aconteciam de um determinado jeito, e vocês imaginam séculos vivendo ali dentro, séculos ouvindo as mesmas coisas, séculos vendo as mesmas coisas. Os filhos nasceram no Egito, os filhos dos filhos nasceram no Egito. Havia
todo um povo criado dentro da mentalidade egípcia. O próprio Moisés cresceu dentro do palácio, foi educado com o que tinha de mais fino e sofisticado na educação egípcia. Toda a cosmovisão de mundo de Moisés era egípcia. Mas ao encontrar-se com Deus, ele começa não só a conhecer o Deus vivo e verdadeiro, mas ele inicia um longo processo de mudança da sua cosmovisão, da sua mente, valores, cultura, percepção, tudo, absolutamente tudo. Então, o que nós temos diante de nós é um grande desafio. Um grande desafio. Nós não criamos novos relacionamentos porque criamos novos programas. Nós não aprofundamos os nossos relacionamentos porque simplesmente decidimos que vamos ser mais autênticos, mais sinceros, mais cordiais, mais afetuosos uns com os outros. Não, não. Nós não vamos mudar os nossos relacionamentos porque criamos atividades para nos encontrarmos mais, para tomarmos mais café juntos. Não, isso tudo é bom, não é ruim, mas isso não vai mudar. O que vai mudar é quando nós entendermos que somos o povo da nova aliança. É isso que vai mudar. No verso 3 do capítulo 19 de Êxodo diz assim: subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, veja, se diligentemente ouvirdes a minha voz, não são mandamentos, é voz, é palavra de Deus. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Veja, Moisés ouviu o faraó dizer isso a vida inteira: toda a terra é minha. E agora Deus encontra Moisés e diz: Moisés, a terra é minha, não é do faraó. Eu mostrei lá no Egito quem é o Deus verdadeiro. Toda a terra, Moisés, é minha, e vocês me serão, todos vocês, não apenas os líderes de vocês, mas todos vocês me serão reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. São as palavras que falarás aos filhos de Israel. Moisés, é isso. Você agora entendeu. Você viu o que eu fiz com o faraó. Você viu o que eu fiz com os egípcios. Você agora entende que eu sou o único Deus vivo e verdadeiro. Nós agora vamos fazer uma grande aliança entre eu e todo esse povo. Eu quero ser o Deus desse povo e quero que esse povo me tenha como seu Deus. Como que essa aliança vai ser feita? Você vai dizer para esse povo as minhas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Vocês não terão outros deuses diante de mim. Vocês não farão imagens de escultura. E ele então segue, dando os princípios da aliança. Na verdade, a constituição do povo de Deus. Como que esse povo deveria viver. Não mais como os egípcios,
não mais como os brasilienses, não mais como os recifenses. Esse povo agora é o povo da aliança de Deus. E estava conversando com o pastor Sávio hoje à tarde. Uma das coisas impressionantes é que a imagem dos deuses no Egito, aquilo definia toda a área e todo o território dominado pelo faraó. Nos povos antigos, os ídolos, as imagens tanto do imperador divino como dos deuses desse imperador povoavam todo o seu domínio. Como que Deus se fará conhecido se não tem os seus ídolos? Se não tem as suas imagens e as grandes estátuas para mostrar quem é o Deus que domina sobre tudo aquilo? E o que a Bíblia nos mostra é que Deus, ao nos criar a sua imagem e semelhança, Ele disse: vocês são representantes da minha presença no mundo. Vocês irão representar-me. Eu não vou usar estátuas, postes, ídolos, imagens, nada. Vocês são a minha imagem e a minha semelhança. Portanto, quando alguém chegasse ali no meio do povo de Deus e perguntasse para alguém: quem é o Deus de vocês? Diferente do que aconteceria no Egito, se perguntasse: quem é o Deus de vocês? Olha, aqui tem Ra, aqui tem Horus, aqui tem Ísis, tem Osíris, esses aqui são os nossos deuses. Mas se chegasse para o povo de Israel e perguntasse: quem é o Deus de vocês? A resposta deles seria: veja como nós nos relacionamos. Veja como nós cuidamos dos nossos órfãos. Veja como nós tratamos os nossos inimigos. Veja como nós cuidamos dos nossos idosos. Veja como nós não cobiçamos aquilo que é do outro. Veja como nós respeitamos o outro. Veja como os nossos empregados são tratados. Veja como nós adoramos o único e verdadeiro Deus. Veja como nós nos relacionamos e vocês vão ver quem é o Deus de Israel. Se não houver essa metanoia, se não houver essa grande e profunda transformação na nossa mente, no nosso jeito de pensar, nós continuaremos sendo arrastados por essa cultura líquida, perdendo a nossa identidade, nos confundindo e deixando de ser o povo de Deus no mundo que precisa tanto de luz e tanto de sal para dar a ele identidade, revelação e sentido, significado. Que Deus nos ajude a sermos povo de Deus e que Ele nos ajude a entender a radicalidade da conversão cristã. Precisamos viver uma experiência tão radical quanto a que Moisés viveu. Esse é o chamado de Deus. E para isso nós precisamos de entender a dimensão transcendente dessa verdade. Nesses últimos dias, últimas semanas, eu tenho pensado muito nisso e tenho me perguntado o significado das palavras de Jesus, que por 2 vezes ele diz na oração sacerdotal, em relação aos seus discípulos, ele diz: vocês não são do mundo, como eu também não sou. O que é que significa para mim e para você ouvir Jesus dizendo: vocês não são do mundo? Vocês estão no mundo,
mas não são do mundo. Sem uma mente transcendente, nós não vamos entender isso jamais. Não vamos. E me chama a atenção quando eu vejo nessa oração Jesus dizendo assim: eu não oro pelo mundo. E eu fico me perguntando, por que Jesus, que ama o mundo, diz: eu não oro pelo mundo, eu oro por vocês. Eu tenho a impressão de que para Jesus ali, ele diz que a única forma do mundo deixar de ser o mundo que é os discípulos de Jesus serem o povo de Deus que devem ser. A única maneira de Recife deixar de ser a Recife que é quando a igreja de Jesus for o povo de Deus que Deus deseja que sejam. Não tem outro jeito. Não tem. Infelizmente não tem. Esse é o grande desafio que nós temos numa cultura líquida. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos por essa experiência tão radical, tão profunda, e que levou tanto tempo para que Moisés pudesse não só compreendê-la, mas vivê-la. Te agradecemos porque o Senhor nos libertou desse império de escuridão, de trevas, de ignorância. O Senhor nos libertou do Egito e de tudo aquilo que ele representa hoje, nos transportou para o reino do teu Filho amado. De sorte, ó Deus, que nós já não somos mais desse mundo. Embora estejamos nele, não somos dele. Pertencemos a uma realidade nova, maior do que tudo que já vimos e já provamos, algo que transcende toda a nossa compreensão. Ó Deus, que o teu Espírito realize em nós uma transformação tão radical, como tem transformado na vida de tantos, a ponto, ó Deus, de entendermos de verdade o que significa sermos o povo da aliança. Que o Senhor assim nos abençoe. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém.